Então, mais uma vez, obrigado pela presença. E vamos iniciar com o nosso amigo Tássio aqui. Eita, teve nenhuma apresentação assim, né? Bom, galera, primeiro agradecer por vocês terem vindo, né? Terem dedicado esse tempo aí de vocês para prestigiar. Tá dando para estar de boa? Tá, né? Bom, então, qual é a ideia dessa palestra hoje, né? Desse bate-papo da gente? Mostrar um pouco do que tem de novo no HTML5 e o que é, né, essa semântica que muita gente vem falando, a gente escuta falar, mas às vezes não dá importância devida para isso. Bom, primeiro, já que a Anchieta não fez as honras, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tássio. Eu sou técnico aqui do IFBA, professor lá do CETEP e também tutor EAD do curso de Sistemas da UFAL. Não tenho muito o que falar, quem quiser contato aí, tem o Facebook, o GitHub e o site aí. O site é mais para essa área acadêmica, tem material para aula lá, mas, enfim. Então, para a gente começar, tem uma pergunta para instigar vocês a se soltar mais aí também, né? Para que serve, né, a web? Então, às vezes a gente usa todos os dias, né? Alguns usam aí mais só o Facebook, o WhatsApp. Outros usam outros sites aí que a gente não pode estar comentando aqui também, né? Mas, enfim, é bom, né, Chita? Bom, então, o que é que depois da... o que fazemos na web todos os dias, né? Realmente, assim, o que tem de interessante que a gente faz. Então, assim, a gente não para pensar o quanto hoje é importante. A gente usa, é meio aquela tecnologia já ubíqua, né? Que chama, que você usa, enfim, não percebe que usa tanto, que é tão dominado por essa tecnologia, né? Então, a web, ela serve para quê? Para que a gente compartilhe informações. Então, a ideia de quando surgiu a internet, né, foi para isso. Então, quando a gente estuda, que tem lá, que veio na Segunda Guerra Mundial, blá, 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 ARPANET e tal. Para que isso? Para trocar informações de uma forma rápida e que fosse também, né, que envolvesse segurança. E aí começaram a surgir as páginas web, né? Foi aí que surgiu o www, né? E aí, para que serve o HTML? Todo mundo aqui usa a internet, mas não se dá conta também de que toda a internet hoje ela roda, logicamente, em cima também do HTML. Ah, mas eu usei o Angular para fazer, mas no fundo ali, depois ele vai acabar gerando algo HTML para ser exibido na tela, né? Então, alguém aqui já se perguntou para que serve realmente o HTML? Né? Como o nome já diz, né? Hipertexto, linguagem de marcação de hipertexto, né? Essa linguagem de marcação de hipertexto, então, eu quero que vocês deem uma ênfase maior nessas duas palavras, né? Hipertexto e marcação. Por que isso, né? O que vem a ser um hipertexto? O hipertexto, galera, nada mais é do que quando você tem um texto só que turbinado, vamos dizer assim, né? Você não tem só aquele texto ali no cru, você tem links, você tem uma multimídia e essa marcação aí a gente utiliza das tags HTML e essas tags HTML atualmente elas dão sentido também à página. Para que essa página o que é que a página quer dizer, né? Tá falhando já. Bom, então, hipertexto, informação organizada de forma linearmente, não linearmente. Por que isso? Quando você tem um site, nem sempre você vai acessar. Ah, eu quero acessar a home, depois eu tenho que acessar quem somos, normalmente a gente faz assim, né? Depois eu tenho que acessar os serviços. Não, você quiser acessar
direto à página de contatos, você vai lá no site e acessa a página de contatos. Se você quiser acessar direto uma página de serviços ou produtos, ou um determinado produto, você também pode acessar. Então, o hipertexto ele possibilita isso. Ele faz esses links, né, que a gente chama de link, que na verdade também é hiperlink. Então, esse hiperlink aí, de várias páginas, eles não são organizados de uma forma linear. Você tem como organizar de uma forma que você acesse, né, a página que você quer no momento que você quer, de uma forma não linear. E aí entra a marcação, né? Para que eu uso essa marcação, né? Para dar significado. Então você usa lá as tags, não só para deixar o seu site bonitinho, mas a gente tem que usar a tag certa no momento certo, para que o seu site ele tenha também um significado. Então, por exemplo, esse significado ele é chamado de semântica ou web semântica. No caso, a W3C ela regulamenta também. Vocês podem acessar o site da W3C, que vocês vão ver lá que tem cursos e tudo mais sobre web semântica. E o que é isso, né? Então, a informação dentro de uma página, ela tem que ter significado. Por exemplo, se você vai colocar um título, você utilizar a tag H1, H2, 3, 4 até a 6 aí, que é uma tag específica para um título de uma página. Se você usa um parágrafo, você usa a tag específica para aquilo. Ah, mas eu uso isso simplesmente porque o título ele já vai me dar uma formatação, vai deixar a letra maior, em destaque. Não, não é só por isso. Porque quando um motor de busca, como o Google, por exemplo, ele for acessar o seu site para saber se o conteúdo realmente numa busca é relevante, ele vai pegar essa tag título que está lá representando o título do site ou o título de uma notícia, de alguma coisa desse tipo. E aí a estrutura é importante, né? A gente sabe que o significado dos elementos, mas o local que esse elemento está, ele conta muito. Por exemplo, a gente pode usar a tag título para determinar o título do site, mas a gente pode usar a tag título também para determinar o título de uma matéria que está naquele site. Então, você vai ter aí duas tags título dentro da mesma página. Só que como é que uma pessoa que acessa o seu site, que não seja como a gente acessa normal, né? Que seja através de um leitor de tela ou através de um motor de busca como o Google, como é que ela vai saber qual título ela dá mais importância? Então não tem como ela saber, o título H1, o outro é H1 também. Se um for H1, outro H2, beleza, ele vai saber que a prioridade vai ser o H1. Então, por exemplo, supondo que você tem aí sua página estruturada, e aí ela tem H1 no título, você tem um título aí, um sidebar, tem um rodapé, você também tem o H1. Como é que você vai saber qual é o mais importante? Então não tem como a gente saber. Por quê? Porque a gente não usa uma tag semântica para dizer, aqui nessa parte de cima aqui é o header, é a parte principal do site. A gente usa lá uma div e coloca um ID. Então, para que servem essas divs? Alguém já se perguntou? Para organizar. O que mais? Dividir, né? Div, né? Dividir, né? Bom, a div, galera, na verdade, ela serve para você agrupar elementos. Então, a div, o nome é div, mas o que é que a gente faz? A gente coloca um monte de elementos dentro e agrupa aqueles elementos ali. Então, ela é uma tag especificamente que vai funcionar mais ou menos como as tabelas antigamente. Quem já desenvolveu o site aqui utilizando tabela, você sabe que é a mesma coisa. Só que é tableless, é mais bonito, né? Então, é tableless, né? Sem tabela. Então, não sei como é que você consegue dar sentido a uma coisa que tem lá um site onde você abre, só tem div. Que antigamente, né? Antes do HTML5 não era possível a gente usar outras tags. Então, você abria só tinha div, ID, título, cabeçalho e tal. Então,
Na verdade, foi quando você desenvolvia site utilizando tabela, que era muito pior do que com div, e aí veio as divs e todo mundo começou a usar isso. E o CSS, né, logicamente, que sem o CSS você não vai conseguir também organizar nada. Então, essas divs, elas servem apenas para isso, galera. Só para você agrupar e dar um estilo visual ao seu site. Nada mais do que isso. Ele não tem nenhuma função semântica por trás. Ela não passa nenhuma informação para a sua página, a não ser que você coloque lá um background, uma linha nela, uma borda, para passar um efeito visual. E qual a semântica, né? Como eu já disse, né? Não tem semântica. Ela não tem nenhuma função semântica que você possa chegar e dizer, não, a div ali está ali porque ela representa o menu. Certo, você sabe porque você programou, que aquela div ali é um menu. Mas uma ferramenta de busca, por exemplo, como o Google, como é que ela vai saber que aquela div ali é o menu do seu site? Não tem. Realmente ela não tem nenhuma função semântica nisso. Viu? Nenhuma. Aprendam isso. Não use a div aí à torta e à direita mais. Bom, a div não tem função semântica, galera. Só para fixar na mente de vocês isso aí. Não esqueçam disso. Então, ó, como é que a gente programa um layout de um site, né? Com HTML4, por exemplo. Então, você usava lá ó, uma div, colocaria um ID cabeçalho. Uma div, sidebar, content, rodapé, sidebar. E aí, né, se tivesse outros elementos, você ia colocando div e id. Porém, como costuma ser um padrão sempre você colocar essa estrutura, um cabeçalho, então todo site vai ter aquele cabeçalho, todo site vai ter o rodapé, tem a parte do conteúdo, normalmente tem uma sidebar, então a W3C e os órgãos que regulamentam, né, o HTML, eles pensaram, poxa, vamos criar, né, de uma forma que consiga utilizar a mesma estrutura, porém de uma forma mais semântica, dando sentido a isso. A semântica, ela é isso, é dar sentido para que você, quando olhe, saiba que realmente ali, porque ele colocou uma tag, sei lá, header, ali é um header, é um cabeçalho. Ele não vai colocar uma tag header no footer, que é o rodapé. Então isso, div, acaba que o site todinho, para um motor de busca, ele vai enxergar assim. Nada mais do que isso. Então tudo é div. Foi aí onde surgiram as novas tags do HTML. Então, a estrutura agora ela tem um significado semântico, influenciando na importância do seu conteúdo. Então, como eu havia dito, a semântica ela traz a forma de que todas as pessoas tenham acesso do mesmo jeito à informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque um deficiente visual, quando ele acessa um site, ele vai usar um leitor de tela. Então, aquele leitor de tela, se ele começa a ler o site, ele vai detectar lá uma header, ele vai saber que ali vai ser o cabeçalho do site. Ele detecta um footer, ele sabe que ali já está encerrando o site, que é o rodapé. Certo? Então, isso facilita muito. O Google, quando ele vai usar os seus algoritmos, por exemplo, ele sabe que o conteúdo do site vai estar dentro de uma section, por exemplo, ou de um article. A gente vai falar dessas tags aqui mais para frente. Então, as novas tags, basicamente, são essas aí. Né? Você tem uma tag agora. Você antes tinha div, tudo div. Aqui. Hoje não, você tem uma tag chamada header, que você vai colocar ali o cabeçalho do seu site. Seja o título do site, ou um banner, ou o topo, né, como a gente costuma falar do site. Você tem uma tag chamada nav, que é utilizada justamente para identificar um menu. Recomenda-se até que você não use mais de um local no seu site, para que quando um motor de busca, por exemplo, buscar o seu site, ele detecte que aquela tag nav é o menu principal do site. Logicamente, dentro da tag nav você vai usar o L, LI normalmente.
Mas você não vai usar mais div, o LLI, você usa nav, o LLI, dando sentido para aquela barra de navegação. Dentro do conteúdo aqui você tem a section, que aí você pode dividir várias seções do seu site. Né? Se ele tem apenas uma seção, beleza. Se tem duas, você vai colocar a section, vai colocar um ID normalmente. Mas, semanticamente, você está dizendo que o seu site ele tem uma seção, duas seções, três. E dentro da seção você tem também essa tag chamada article, né? Que vai identificar os artigos ali da notícia. Existe também essa tag nova chamada aside. Essa tag aside é uma tag na qual você pode usar para sidebar, mas também para conteúdos relacionados a um determinado artigo. Então você pode, dentro de um artigo, usar um aside. Por exemplo, você tem lá um artigo e tem lá embaixo notícias relacionadas, algo desse tipo. Você pode usar essa tag sem nenhum problema, semântico. Estou falando de semântica, galera. Se você pode usar um aside para colocar o header, pode, vai funcionar do mesmo jeito, mas não tem sentido semântico. Então você está dizendo que a sua barra lateral é em cima. É isso que você está dizendo. Eu posso usar um header para colocar aqui no footer, que é o rodapé. Funcionalmente vai funcionar. É uma tag do mesmo jeito. Você vai estilizar, mas semanticamente não é assim que se usa. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que pensar nisso antes de construir o site. Quando você for construir um site, você for fazer o seu layout, você tem que pensar primeiro a estrutura do seu site. Quais são as tags que eu vou utilizar? Pensar também não só nas pessoas que vão acessar, mas possivelmente um programador futuro que depois pegue esse código e veja ali, ó, tem um header, então ali já sei que vai ser o header do meu site. E aí, né, você tem também a tag chamada main, que pode ser utilizada para englobar tudo isso aqui, caso você queira. Você tem a tag address, é uma tag que você usa especificamente para colocar endereço dentro dela. Então você tem lá no seu footer, dentro do footer, uma tag chamada address. Então o motor de busca, quando ele for fazer uma busca no seu site, ele vai saber que o endereço do seu site ou o endereço da sua empresa está localizada dentro daquela tag address. Você tem também a tag group. Essa hgroup é para você agrupar títulos. Então você tem lá um título, H1, título do site, H2, subtítulo do site. Você coloca esses dois, H1 e H2, dentro de uma tag hgroup. Ou seja, ela agrupa os títulos. A tag style e script, na verdade, elas não são novas. Eu coloquei aqui e coloquei entre aspas. O que é isso? Porque a tag style e script, no HTML5, você não precisa mais definir o tipo de estilo que você está utilizando, nem o tipo de script. Por padrão, ele já pega que você está usando o estilo CSS e o script JavaScript. Por padrão. Então, basta eu abrir e fechar a tag. Não precisa eu colocar style, type, text, CSS, nada mais. Não precisa isso. E aí, como é que fica a estrutura do meu site nessa nova semântica HTML? Então, você tem aí o header, o aside. Observe que eu continuo usando o meu ID do CSS. Por quê? Porque eu preciso utilizar esse site. Eu continuo usando o ID, porém, a tag que eu uso, eu não uso mais div. Então, eu tenho um ID específico, mas eu tenho a tag também específica para cada região do site, dando semântica para o meu site. Então, observem que eu não tenho mais como dizer que meu site está tudo igual. Então, se um motor de busca vai ler agora, ele vai ler e vai saber que aqui é o título do meu site, é a página, aqui é o conteúdo do meu site, está aqui dentro. Aqui eu tenho uma sidebar, aqui eu tenho o rodapé do meu site. Então, isso facilita muito. E aí, né, o HTML5 ele trouxe também para a gente novas tags para multimídia. Que tags são essas? São a tag figure, vídeo e áudio. Aqui tem um exemplo de uma aplicação com uma tag figure. Para que serve essa tag figure?
se já existia a tag img, né? Que é a tag de imagem. Bom, galera, a tag figure, mais uma vez, para que serve? Semântica. Então, antes você colocaria uma imagem e um parágrafo embaixo da imagem, ou um spam ali, para colocar uma legenda dessa imagem. Hoje não, você tem a tag figure, você coloca o img, que é uma imagem, e você coloca o fig caption. O que é um fig caption? É a legenda da imagem. Então, automaticamente, quando o navegador ele interpreta isso, ele sabe que essa legenda pertence a essa imagem. Não precisa você fazer nenhuma referência. Isso aqui já está referenciado. Outra coisa importante foi a tag áudio. Quem aqui já precisou colocar uma rádio em algum site, um player de música, e teve que usar um flash na vida, e aí você botava, quando era no outro dia, estava dando pau, não tocava mais. Então isso era realmente um trabalho absurdo. Hoje não, você coloca a tag áudio, o link do MP3 ou do MP4, qualquer formato de áudio aí que seja, e coloca os controllers. O controllers é um atributo que vai ativar o controle, logicamente, o volume, o play, o pause. Caso você queira desativar, você coloca só a tag e o SRC, que é o código de onde você vai pegar a música. Então isso aqui, o navegador, automaticamente ele já vai gerar um player de música para você. Não precisa de plugin nenhum. Então isso, consequentemente, vai reproduzir em qualquer dispositivo. Vai reproduzir no celular, no tablet, o que o Flash não faz. Então fica mais leve porque você não precisa de um plugin adicional. Você não precisa estar atualizando o Flash Player do cliente, por exemplo, para estar reproduzindo isso. E a tag vídeo também, a gente tinha muita dificuldade antes, até no YouTube. Quando você ia acessar o YouTube, e aí você não tinha um Flash Player. O que era que dizia? Instale o Flash Player. Aí você está lá no computador do laboratório do CETEP, né, Lucas? E não tem permissão para instalar. Como é que você instala? Não tem como. Então, hoje não precisa mais. O YouTube, por exemplo, é um dos que usa a tag vídeo para reproduzir os seus vídeos. Os vídeos do YouTube hoje são em HTML5. Então, basta você colocar também a tag vídeo, ativar os controles, colocar o link do vídeo, a largura do vídeo, você pode colocar a largura, a altura, logicamente. E esse caso aqui, ó, o autoplay, é para ele reproduzir automaticamente. Fechou a tag vídeo. Então, essas 3 tags aqui, elas deram uma nova vida também para a web, né? Atualmente, todos os sites aí de vídeos, eles já migraram para o HTML5, que facilita você reproduzir no celular sem precisar instalar aplicativo. Então, hoje você acessa o site do YouTube, por exemplo, no celular, você consegue reproduzir o vídeo sem precisar instalar o aplicativo do YouTube. Então, a tendência está sendo cada vez mais migrar para que o site seja responsivo e altamente adequado ao celular, para que você não precise estar instalando diversos aplicativos no seu celular. E com HTML5 isso se torna possível. O HTML5 também ele trouxe algumas tags de UI, né, de interface com o usuário. São tags que oferecem componentes gráficos de interface com o usuário, principalmente para melhorar o feedback da aplicação. Então, essa interface com o usuário ou interação com o usuário é o quê? Você acessa o site e fica lá aquele site, demorando para carregar. Você não podia colocar ali uma barra de progresso, por exemplo, para que o usuário fique ciente que o site está carregando. Não foi a internet que caiu ou algo desse tipo. Como é que a gente faz isso? Usando JavaScript. Um Ajax aí. Só que no HTML, você consegue fazer isso apenas com HTML. Logicamente que para atualizar isso aqui, você vai ter que usar JavaScript, né? Mas assim, você não precisa do JavaScript para fazer a animação da barra de progresso, por exemplo. Você precisa só para alterar esse valor aqui. Então já reduz aí o processamento também da sua página. Então, essa tag progress, o que é que ela faz? Ela cria uma barra de progresso onde você pode determinar o progresso de uma aplicação. Por exemplo, determinar
Se eu quiser, por exemplo, fazer um site que mostre por quantos por cento uma determinada obra está em andamento a alvenaria. Aí você coloca lá, a alvenaria está em 70%. Né? Para fazer isso aqui, eu já fiz, só que eu tive que utilizar div dentro de div, botar um background, colocar uma largura da div dentro da outra. Então isso você usa um arranjo técnico improvisado aí, né? Vulgo gambiarra, para fazer isso. Hoje não precisa mais. Hoje você usa essa tag e já resolve o problema. Outra tag bastante interessante que nem todo mundo conhece, essa tag aqui chamada matter, né? Acho que é matter, isso mesmo. Corrija se estiver errado. Bom, o que é que essa tag faz? Ela é parecida com a anterior, só que essa você consegue determinar o mínimo, o máximo, o ótimo. O que é isso? Por exemplo, então vamos lá, eu tenho uma representação aqui de um desempenho acadêmico. Então eu determino que o mínimo de desempenho que esse aluno pode ter é 0, o máximo de desempenho que ele pode ter é 100, o valor de desempenho baixo dele é 60, o valor de desempenho para ele ser considerado um aluno alto, né, com um desempenho alto, é 90. E qual é o valor dele? O valor dele é o valor que você vai vir da aplicação também. Então aí vai vir, vamos supor que ele tirou lá 6, 60 no caso. Então ele está aqui, ó, amarelinho. Por quê? Porque ele está já colado no baixo aqui. Se ele tiver, por exemplo, 55, então ele já ficou vermelho, porque ele já está abaixo do valor determinado como o valor mínimo, que é o baixo aqui no caso. O mínimo é só para a gente ter uma distância, um parâmetro aí. Então, o ótimo aqui, está cortando aqui, mas aqui está 100, certo? Então, o ótimo seria o 100. Isso aí é mais uma função para que, observe que a gente não precisou fazer nenhuma condicional, vamos dizer assim, né? Usar um if aí, nada. Automaticamente, você colocando os parâmetros, ele vai gerar isso para você. Uma outra tag bastante importante aí, que você também utilizava JavaScript aí para fazer esse efeito, é o data list. O que é o data list? Nada mais é do que um input que você faz um vínculo desse input com uma lista de dados. Então, supondo que você tem uma aplicação que tem lá, sei lá, o nome das disciplinas. Você quer que o nome das disciplinas apareçam num autocomplementar, né? Ele funciona como se fosse um autocomplementar. Então, você faz um input, coloca o atributo list, por exemplo, aqui, estados, e no data list você vai colocar um ID com o mesmo nome do atributo list, para fazer essa amarração. E dentro das options, você vai colocar os valores que você quer que apareça quando for digitando. Vou dar um exemplo aqui. Então, esse input aqui ele foi programado do mesmo jeito que está em cima. Se eu começar a digitar aqui, ó, a letra P, observe que ele já aparece sugestões, Pernambuco, Paraíba. Isso aqui não é do navegador, são das options do data list. Então, isso você pode pegar e vir também com a informação do banco de dados, preencher essas options e está dando um feedback, uma forma de usabilidade melhor também para o usuário. Bom, e aí, uma das mudanças assim que eu particularmente fiquei mais impressionado quando precisei utilizar isso, foi os novos tipos de input que o HTML5 trouxe. Então, antigamente, quando a gente ia colocar uma data, por exemplo, você teria que utilizar um input do tipo text e colocar uma máscara. Essa máscara, JavaScript. Então, tudo que tinha que fazer, tinha que usar um pouquinho de JavaScript. Ia lá na internet, quem não sabia, pegava um código pronto de máscara de data, né? Até hoje, né? Mas aí, o HTML5, ele traz esse benefício. Então, você tem aí vários tipos de input. Por exemplo, você tem hoje um input search, né? Que é exclusivo para busca.
Detalhe, galera, o input também, ele não deixa de ser algo semântico. Por quê? Porque se você tem um input do tipo data, então quer dizer que, logicamente, você vai utilizar obrigatoriamente uma data. Ele não aceita outro tipo de dado dentro daquele input. Se você tem um input em e-mail, ele vai fazer também a validação automática para saber se aquele e-mail é válido ou não. Detalhe, ele valida apenas se tem arroba. A verdade é essa. Se você quiser uma validação mais específica, realmente vai ter que usar um JavaScript aí, para saber se um domínio vale, alguma coisa desse tipo. Você tem também um input de URL. Para quê? Para validar se aquilo é uma URL. Então, você tem que digitar http, a URL completa. O fone, para saber se é um telefone. Você pode definir máscara. Vou falar aqui também um pouco mais na frente. Você tem um input muito interessante, que é o tipo number, né? Número. Isso aí, galera, você pode definir um padrão. Por exemplo, aqui, ó. Você tem aqui um input, name choice, né? Choice, e aí tem o type, number. O mínimo desse número, ele tem que ter no mínimo 5. Então, aqui, quando eu for preencher, eu tenho que colocar no mínimo 5. Se eu colocar 2, 3, ele não vai validar. Então, isso já faz uma validação prévia para você. O máximo, 18. E o sleep, galera, é a variação que ele vai de, por exemplo, 5, 5.5, 6, 6.5, ele vai de 0.5 em 0.5. Por que isso? Porque quando você clica nesse campo, ele ativa duas setinhas aqui. Então, aqui, ó. Ele ativa duas setinhas que você pode ir clicando para ir aumentando o número. Esse outro type aqui, o range, a gente utiliza muito isso em sites de e-commerce hoje, para dizer assim, eu quero que o preço vá de tanto a tanto. Então, hoje você usa esse atributo nativo. Lógico que isso já usa há bastante tempo, porém também JavaScript. Então, não tem por onde correr, né? Tem que aprender JavaScript. Bom, ele não está funcionando aqui, acredito eu, por conta que o navegador não esteja suportando. Eu testei também no Safari, aqui não funcionou. Você tem também o tipo mês, para colocar apenas um mês. Eu quero a data, mas a data, eu não quero a data completa, eu quero só o mês. Então aqui, quando você vai selecionar, ele seleciona o mês completo. Então aí, fevereiro 2017. Semana, que funciona da mesma forma. Ele vai selecionar uma semana no ano. Quando você vai passando aqui, ó, ele vai dizendo qual é a semana do ano. Então, semana aí, 16 do ano 2017. Então, isso, determinada aplicação, pode ser que você precise saber disso, né? Então, já facilita. O time, para armazenar tempo, né? E um muito interessante é esse color, que você consegue escolher uma cor e ele gera o hexadecimal para você salvar na base de dados, caso você queira. O datetime, que ele vai salvar uma data com a hora. Isso aí também ajuda em determinadas aplicações que você precisa disso armazenado em um único campo. Ok? Uma coisa bastante interessante que vale a pena ressaltar é que quando você salva isso aqui, vamos dizer assim, quando você dá enviar no formulário, o campo de data, ele não vai dessa forma aqui, preenchido como texto. Ele vai formatado num padrão de data já para o banco de dados. Então, ele vai lá ao contrário aqui, né? 2017, 02, 11. Então, isso facilita muito. Antes, você tinha que também usar na linguagem de programação para tratar esse dado. Tinha que pegar essa data e fazer um tratamento. E aí, junto com esses novos tipos, vieram também novos atributos. Que atributos são esses, né? Você tem o atributo placeholder, que permite adicionar uma dica ao usuário. Que dica é essa? Quando você abre um formulário que tem aquele nome bem clarinho dentro do campo, né? Cinzinha. Por exemplo, aqui, ó. Você tem, exemplo, né? @domínio.com. Então, isso aqui é o atributo placeholder. Por quê? Antes, você para fazer isso, tinha que usar o quê? JavaScript. Então, hoje,
facilita. Não é que não precisa mais aprender não, viu, galera? Porque hoje é mais complicado ainda, mas para isso não precisa. Você tem o campo, um atributo para deixar que required, né? Que esse atributo permite fazer uma validação na input. Então, você coloca isso no seu input, você determina que aquele campo vai ser obrigatório. Autofocus, que você pode dizer que, por exemplo, o primeiro input do formulário já vai vir selecionado para começar a preencher. Então, ele já dá um foco direto no nome, por exemplo, se for o primeiro atributo. Mínimo e máximo, como a gente viu lá, né? No caso do número, você pode definir um valor mínimo e um valor máximo. Isso vale também para a data, galera. Quando você tem uma determinada aplicação, por exemplo, eu quero que só seja mostrado de janeiro até junho, por exemplo, a data. Então, ele vai mostrar de janeiro até junho. Você tem como definir a data mínima e a data máxima. O autocomplete, né? Você permite desabilitar aquela função. Por exemplo, você tem um data list. Se você tem um data list e você tem um autocompletar ativado, quando você clicar naquele campo, pode ser que ele não consiga ver os dados, porque o autocompletar do navegador ele vai sobrepor os dados do data list. Então, você pode desativar essa função. E você tem esse último atributo aqui, que ele é um atributo que você define um padrão. Você, sei lá, uma máscara, como a gente chama, para preencher um determinado campo. Como é que você define isso? Através de expressões regular. Então, por exemplo, aqui, para eu definir que eu quero um CPF, eu definiria dessa forma aqui. Então, eu colocaria o atributo pattern, né? E a máscara em expressão regular do CPF. Se fosse uma placa de carro, dessa forma aqui. Então, eu estou dizendo aqui que vai ser letra maiúscula 3, de 0 a 9, 4. Isso é uma expressão regular, e aí quem quiser aprender mais sobre isso, sobre expressões regulares, logicamente, fica à vontade para pesquisar depois. Bom, já está encerrando, viu, galera? Sei que é cansativo. Alguns atributos que são em comum a todas as tags. Então, por exemplo, access key, né? Define uma tecla de atalho para ativar ou colocar o foco na tag. Então, por exemplo, quando você acessa um site que você, ou de repente não é um site, é um sistema web que você está desenvolvendo, e você quer colocar que para ele apertar, sei lá, menu arquivo, aperte 1. Então, tem como você definir através desse atributo. E um dos mais interessantes, que no meu ponto de vista realmente facilita muito no desenvolvimento, é você poder personalizar os seus atributos dentro da tag. Então, você pode colocar data, traço e o atributo que você quer. Então, isso, se eu quero colocar, sei lá, data, traço, categoria, para eu dizer que é a categoria da notícia, por exemplo, vai estar dentro daquele atributo. E aquele atributo eu posso manipular através de JavaScript, pegar aquele atributo e fazer o que eu quiser. Isso facilita, sei lá, pegar um atributo, colocar também primeiro nome. Se eu quiser pegar o nome do cara em uma listagem e não quero que exiba o nome na tela, eu quero pegar aquele nome para fazer alguma coisa, não sei, enfim. Você pode usar um atributo personalizado. Então, para finalizar, né, fica a dica, escreva sempre bom código, né? O código bom é código com significado. Lembra da div para que serve? Para nada, né? Só para estilizar. Não é que não serve para nada. Serve, logicamente, não é que deixe de usar div. Não, você não vai deixar de usar div. Você sempre vai precisar usar div. Mas, quando for, não tiver nenhum sentido semântico aquilo que você está fazendo. Ou para englobar várias sections, por exemplo, né? Acessibilidade. Então, o foco hoje foi falar um pouco de HTML5, principalmente voltado para essa parte de semântica. Não vou focar muito nisso, mas vale a pena ressaltar. Então, quando vocês forem pensar em um projeto hoje, pensem também em acessibilidade, né? Pense sempre, né? Essa é a meta do é a metade do caminho. Você pensar em acessibilidade, você vai, poxa, tem tags que eu posso usar que vão facilitar a vida de quem
realmente necessita. Por exemplo, colocar um atalho no teclado, isso facilita para quem tem dificuldades, né? O sistema, um site acessível, é visível para máquinas e seres humanos. As máquinas aqui são justamente um leitor de tela. É você pensar também que se o seu site está bem escrito, o Google vai indexar ele primeiro, vai colocar ele primeiro nos resultados. Por quê? Porque ele está bem escrito. Ele tem uma semântica, então é mais fácil para o Google encontrar o seu site e dar um sentido ao seu site, saber para que é aquele site. O HTML ele nasceu para ser portável, né? Então ele tem que estar em todos os dispositivos, né? Acessado por robôs, por pessoas, dispositivos diversos, né? Então isso também, nossa colega vai falar um pouco aqui do CSS. Hoje também com o CSS você consegue dar estilos diferenciados, né, para cada dispositivo. Então isso é um ponto positivo aí também. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí, né? Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade aí.